Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Baixe o aplicativo. Seu plano em suas mãos. Estamos de volta para o segundo bloco do programa de hoje. O doutor Senhor estava falando sobre a história da empresa, né? E eu quero complementar, fazendo uma pergunta adicional, se o fato de produzir esses materiais aqui vai favorecer para o público também ter um tratamento mais barato e acessível. Então, exatamente isso. Só resumindo, então, os produtos foram concebidos na clínica, no dia a dia da clínica, foram testados e aprovados no centro de pesquisa, por isso que tem vários trabalhos publicados em cima dos produtos, e são fabricados da empresa. Então, é tudo amarrado. Eu poderia ressaltar, assim, dois produtos fundamentais, que inclusive trazem benefício para o público, só para vocês entenderem. Todos os pacientes que recebem implantes, dentro dos implantes há umas frestas, espaços vazios, que são ocupados por bactérias. Isso dá mau cheiro. Além de dar mau cheiro, ele dá também as toxinas das bactérias caem nos tecidos e acaba perdendo, a gengiva fica inflamada, perde o osso. E o único produto que existe no mundo eficaz para resolver isso foi criado aqui no nosso centro de pesquisa. E ele é fabricado nessa empresa. Então, é uma necessidade do mundo inteiro, do planeta Terra. Todo mundo, em qualquer lugar do mundo que precise de usar, que tem implantes, ele precisa desse produto. E não existe nenhum produto similar. O produto é único, só existe esse. Existem várias outras tentativas, mas não são eficazes. E esse produto é eficaz, comprovado com pesquisas publicadas em revistas internacionais top. Não são revistas pequenas, são revistas de mais alto padrão. Eu queria aproveitar, carona, nessa exposição do Dr. Mauro e fazer uma pergunta para o Dr. Gustavo, que tem muitas questões, muitas pessoas morrem, UTIs, tem problema de infarto, AVC, né? Outros têm diabetes, tem problema de Alzheimer, hipertensão, e muitas vezes a pessoa acha que isso não tem nada a ver com a saúde bucal, com cuidados bucais, alguns procedimentos, né? Isso é verdade, doutor Gustavo, ou é mito? Tem alguma coisa a ver essas doenças com alguns cuidados odontológicos, poderia reduzir ou evitar essas mortes? Isso está corretíssimo, inclusive você está muitíssimo bem informado. Realmente está altamente correlacionado esse tipo de problema, problemas de coração, problemas AVCs e como você falou, né? Até mesmo isso está publicado extensamente na literatura científica, isso é muito bem conhecido. Tem alguns trabalhos, inclusive inéditos, que foram feitos alguns anos atrás, hoje em dia já estão sendo reproduzidos no mundo inteiro, em hospitais de Curitiba que foram feitos, levaram o índice de morte em UTI por pneumonia associada à ventilação mecânica, que é uma das maiores causas de morte em UTI, aí chegou a zero com os tratamentos dentários. Inclusive essa pasta também é uma das formas de reduzir isso, porque essas toxinas que ficam dentro do implante, ou que ficam dentro de dentes também, às vezes que a pessoa precisa tratar canal, ou mesmo do lado de fora, abaixo da gengiva, todas elas ficam sendo liberadas a vida inteira da pessoa, e aquilo vai causando uma reação inflamatória generalizada, causando esse tipo de problema. Ou seja, indiretamente, é uma das maiores causas de morte no mundo. Não é a única causa, mas associada a outros fatores, agrava muito problemas cardíacos. Queria complementar o que o Gustavo está dizendo, o seguinte: hoje está correndo pelo mundo inteiro leis que estão obrigando a presença de técnicos de higiene dental e dentistas dentro da UTI, porque exatamente uma das maiores causas de morte dentro de UTI são essas infecções causadas por falta de higienização da boca do paciente dentro da UTI. Então, hoje pela manhã mesmo eu recebi uma informação da Academia Tiradentes de Odontologia, que é a sede em São Paulo, um dos membros passando uma lei aprovada ontem numa cidade de São Paulo, não sei se é Araçatuba, eu não me lembro agora, falando exatamente que foi aprovada e que tem que ser cumprida imediatamente a presença do técnico de saúde bucal e do dentista dentro da UTI para supervisionar a higiene bucal desses pacientes, porque é uma das maiores causas de morte, como o Gustavo falou. Inclusive O José Lúcio falou muito bem, é isso mesmo. Entrando até na área do Dr. José Lúcio, né? Houve até alguns casos na Europa em que companhias de seguro de saúde não foram
a pessoa com problema cardíaco teve que fazer algumas cirurgias e a companhia não foi obrigada a pagar porque a pessoa não teve cuidados odontológicos anteriores. Ou seja, ela assumiu que ela corria, sendo uma coisa já sabida, que problemas odontológicos poderiam causar problemas cardíacos. Então, se ela não cuidou, ela assumiu o risco de Tá vendo, Caio, como é que é importante? 2 especialistas, como é que é importante isso? Pessoas acham que o coração não tem nada a ver com a saúde bucal, né? E eu, por exemplo, tenho consciência tranquila desse fato que realmente tem a ver. E fica aqui, então, né, aproveitar o programa para que as pessoas visitem periodicamente os dentistas, né, para que possa fazer aí os trabalhos necessários para a correção e evitar que a pessoa pode, né, até falecer devido aí a uma falta de cuidado ou a falta de visita ao dentista. Né? E não pode esquecer que tem que ter uma assistência dental, assistência odontológica dentro da UTI. Por quê? Porque o que causa, né, um grande problema... Existe um problema assim, geral de saúde que chama-se biofilme. Biofilme é quando a bactéria faz aquele limozinho que você pega na pia, que tem todo lugar que tem água, você passa a mão, não dá aquele limozinho, fica lisinho. Aquilo chama-se biofilme. Biofilme se forma toda vez que você tem bactéria, líquido e presença de um sólido. Então, por exemplo, nas redes de água de uma cidade, forma-se biofilme, é um problema. Nos tubos de catéter dentro do hospital, que você bota no paciente, forma biofilme. E na boca forma biofilme, que você tem a saliva, líquido, tem bactéria e tem a superfície do dente que é dura, ou do dente ou da prótese. Então, se isso não for removido sistematicamente, por exemplo, na UTI, o paciente vai ter uma infecção pulmonar por causa disso. Nossa. Então, não é só o tratamento prévio. O tratamento prévio é fundamental, como o Gustavo falou, de o paciente estar se prevenindo. Mas durante a internação de UTI, que o paciente está sem condições de fazer a limpeza, tem que ter essa limpeza. Mais uma vez o programa trazendo um assunto de extrema relevância. Interessante. Eu dei uma olhadinha no material de vocês lá, a gente quer saber um pouquinho mais. E eu vi lá algumas aulas, alguns congressos. Pode falar um pouquinho pra gente? Era algum tema específico? Porque a gente viu uma... Sim, como a gente tem esses materiais que foram criados, inclusive a maior parte foi pelo Mauro Cruz, pelo meu pai. Algumas coisas também foram criadas pelo meu avô. E muitas dessas técnicas... E outras pelo Gustavo também. Algumas, E o Fernando também. Não, é a nossa equipe, toda a equipe, né? O Fernando. Na verdade, a gente tem uma equipe que contribui, todo mundo contribui entre si. E cada um contribui um pouco, cada hora uma coisa, e a gente tem várias técnicas que a gente apresenta, porque várias dessas técnicas podem melhorar muito a vida das pessoas. Igual a gente tem uma técnica que a gente publicou ano passado, um dos maiores jornais de implante do mundo, que agora está se falando um pouco mais nisso, mas o ano passado ainda, em agosto, quando a gente publicou, era inédito. E ela aumenta muito a possibilidade de colocar implantes. Às vezes a pessoa não tem osso, e a gente, sem cirurgias mais complicadas, só alterando a posição do implante e também a forma do implante, a gente consegue aumentar imensamente a quantidade de implantes que a gente consegue colocar. Ou seja, pessoas que não tinham solução, a gente consegue dar solução. Então essas aulas são para isso, para a gente poder divulgar para os outros dentistas, para que eles conheçam e possam atender melhor a população, melhor o paciente deles. Com o passar do tempo, vocês perceberam que os assuntos foram mudando? Por exemplo, a clínica é desde 1980, né? A sua empresa? A empresa começou nos anos 80. No 80. Eu imagino que nos anos 80 devia vir um assunto, por exemplo, flúor na água, não sei o que. Esse assunto foi mudando, foi evoluindo? Claro, né? Porque, como tudo na ciência, né? Em determinado momento alguma coisa está em destaque. Né? Vamos dizer assim, até a moda mesmo, né? Até na nossa área existe moda também. Às vezes é uma moda não muito boa, né? Por exemplo, o caso de implante, a gente tem notado um excesso que eu acho é até interessante alertar a população. Acho que existe um pouco de exagero, né? Tudo que muda, né? Toda vez que você muda uma escola de arte, uma escola de literatura, você sempre, quando muda isso, você tende a exagerar, né? Depois a poeira baixa e as coisas ficam. Então, há um exagero em se tirar dentes e colocar implantes. E isso é uma coisa que a população deve prestar atenção e ter cuidado. E se tiver um tempo, eu gostaria de só complementar o que o Gustavo estava dizendo. Esse implante é um implante único, desenhado aqui
e também é uma técnica única no mundo. Só para vocês terem uma ideia, esse implante chama-se Maxform Bio. Ele é o único implante no mundo que tem um índice de aplicabilidade alta. O que é essa aplicabilidade? Cada 100 locais que nós temos para fazer implante, de N pacientes, então em cada 100 locais, os implantes convencionais, de forma convencional, eles só resolvem 50% a 55%. Para você resolver os outros 50%, ou 45%, você precisa fazer uma série de procedimentos cirúrgicos prévios ou durante o ato cirúrgico. Esse implante tem um índice de aplicabilidade de 95%. Isso está publicado numa revista americana. Então, por que ele tem isso? Porque quando você tem perda óssea e que o dentista diz para o paciente, isso não tem como fazer implante, você vai ter que fazer enxerto, você vai ter que levantar o seio maxilar, você vai ter que tirar osso de outro lugar e botar aí, esse implante não precisa. Ele consegue, porque ele tem curvas, e você tem implante curvos, e ele busca onde que tem o osso. Essa foi a ideia. Então, qual que é a ideia dos implantes? Você tem um implante fixo, rígido, e aí você tem que mudar o paciente para o implante caber no paciente. Esse implante foi projetado para ele se adaptar ao paciente, e não o paciente ao implante. Isso é uma coisa simples, elementar. Sim. É como a natureza é. Aliás, tudo que é grandioso na natureza é simples. Então, esse implante é apenas isso. Ele se inclina para um lado, se inclina para o outro, e você coloca onde que o osso existe. Então, em cada 100 lugares que você tem para colocar implante, a gente consegue colocar 95 sem fazer nada. Simplesmente vai lá e põe o implante. Isso reduz o porte da cirurgia, como você começou na apresentação, reduz a morbidade da cirurgia, aumenta as possibilidades de se colocar e reduz drasticamente os custos. Doutor, eu fiquei muito interessado em conversar mais sobre a questão dos implantes aqui em Juiz de Fora, do trabalho de vocês, mas eu vou pausar mais uma vez a nossa conversa para o último intervalo do nosso programa de hoje.